Imagine acordar e descobrir que duas das maiores potências militares do planeta estão trocando ataques diretos no Oriente Médio. Mísseis cruzando o céu, drones explodindo bases militares e o mundo inteiro observando com medo de que um novo grande conflito global possa começar. A rivalidade entre Estados Unidos e Irã não nasceu ontem. Ela é resultado de décadas de tensão, revoluções, guerras indiretas e disputas por poder em uma das regiões mais estratégicas do planeta. Em 2026, essa história entrou em um novo capítulo. Um capítulo que pode mudar completamente o equilíbrio de poder no mundo. Para entender como o mundo chegou até esse momento, é preciso voltar várias décadas no tempo. A tensão entre Estados Unidos e Irã é considerada por muitos analistas uma das rivalidades geopolíticas mais perigosas da atualidade. Durante décadas, esses dois países passaram de aliados estratégicos para inimigos diretos, envolvidos em crises diplomáticas, confrontos indiretos, ataques militares e ameaças constantes de guerra. Em 2026, essa rivalidade finalmente evoluiu para confrontos militares diretos, reacendendo o medo de um grande conflito no Oriente Médio. Durante grande parte do século XX, o Irã era um aliado importante dos Estados Unidos na região. O país era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, o monarca que mantinha fortes relações com o Ocidente. Os Estados Unidos viam o Irã como um parceiro estratégico fundamental para conter a influência da União Soviética durante a Guerra Fria. Por isso, investiram fortemente na modernização da economia iraniana e no fortalecimento de suas forças armadas. Mas as raízes dessa relação entre Estados Unidos e Irã começam ainda antes. Em 1953 ocorreu um dos episódios mais controversos da história da política internacional. Um golpe apoiado pela CIA e pelos serviços de inteligência britânicos ajudou a derrubar o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, que havia nacionalizado a indústria petrolífera do país. Após o golpe, o Shah Mohammad Reza Pahlavi consolidou seu poder e passou a governar o Irã com forte apoio do Ocidente. Durante os anos seguintes, o Shah lançou um grande programa de modernização conhecido como Revolução Branca. O objetivo era transformar o Irã em uma potência moderna, industrializada e alinhada ao Ocidente. Houve reformas econômicas, expansão da educação e desenvolvimento de infraestrutura. Essas mudanças também aumentaram a desigualdade social e provocaram forte resistência de grupos religiosos e políticos. Enquanto o país se modernizava economicamente, crescia também um profundo descontentamento dentro da sociedade iraniana. Muitos cidadãos criticavam o autoritarismo do governo, a repressão política exercida pela polícia secreta, conhecida como Savak, e a enorme desigualdade social que persistia no país. Em 1979, esse descontentamento explodiu em uma revolução que mudaria completamente a história do país. Milhões de pessoas foram às ruas protestar contra o regime do Shah. Após meses de manifestações e confrontos, o governo acabou sendo derrubado e o Shah deixou o país. O poder passou para um novo regime liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que transformou o Irã em uma república islâmica baseada em princípios religiosos e em forte oposição à influência ocidental. A nova liderança rompeu rapidamente as relações com os Estados Unidos e passou a denunciar a presença americana no Oriente Médio como uma forma de dominação política e econômica. Pouco tempo depois da Revolução, ocorreu um evento que chocou o mundo. Estudantes iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 diplomatas dos Estados Unidos reféns. Eles permaneceram presos por 444 dias. Esse episódio marcou profundamente a relação entre os dois países e consolidou décadas de hostilidade. A partir daquele momento, Estados Unidos e Irã passaram a se enxergar como inimigos diretos. As relações diplomáticas foram rompidas e uma nova fase de rivalidade geopolítica começou. Nos anos seguintes, o Oriente Médio mergulhou em outro grande conflito. Em 1980, o Iraque, governado por Saddam Hussein, invadiu o Irã. Começava assim a Guerra Irã-Iraque, um dos conflitos mais sangrentos do final do século XX. Os Estados Unidos apoiaram o Iraque durante grande parte da guerra, temendo a expansão da influência da Revolução Iraniana na região. O conflito durou 8 anos e deixou centenas de milhares de mortos, além de enormes destruições nos dois países. Após o fim da guerra, o Irã começou a reconstruir suas forças militares e também passou a expandir sua influência política e estratégica no Oriente Médio. O país começou a apoiar grupos aliados em diferentes territórios, criando uma rede de influência que se estende por países como Líbano, Síria e Iraque. Nas décadas seguintes, outro tema passou a dominar as tensões entre Washington e Teherã: o programa nuclear iraniano. Potências ocidentais passaram a acusar o Irã de tentar desenvolver armas nucleares. O governo iraniano sempre afirmou que seu programa nuclear tem fins pacíficos, voltados principalmente para a produção de energia. Mesmo assim, sanções econômicas severas foram impostas contra o país,
afetando profundamente sua economia e limitando seu acesso ao comércio internacional. Em 2015, após anos de negociações internacionais, foi assinado um acordo histórico entre o Irã e várias potências mundiais. O acordo limitava o programa nuclear iraniano em troca da retirada de sanções econômicas. Durante alguns anos, a tensão diminuiu, e muitos acreditaram que uma nova fase de estabilidade poderia surgir nas relações internacionais da região. Mas em 2018, os Estados Unidos decidiram abandonar o acordo e restabelecer sanções contra o Irã. Essa decisão voltou a elevar drasticamente as tensões entre os dois países. Nos anos seguintes, vários incidentes militares começaram a ocorrer na região. Navios petroleiros foram atacados no Golfo Pérsico. Bases militares sofreram ataques com drones. E confrontos indiretos aconteceram em países como Síria e Iraque. Um dos momentos mais críticos dessa rivalidade aconteceu em 2020. Um ataque aéreo americano matou o general iraniano Qasem Soleimani, uma das figuras militares mais poderosas do país e responsável por diversas operações estratégicas do Irã no Oriente Médio. A morte de Soleimani aumentou drasticamente o risco de guerra. O Irã respondeu lançando mísseis contra bases militares que abrigavam tropas americanas. Naquele momento, o mundo temeu que uma guerra direta pudesse começar. Durante anos, muitos especialistas acreditavam que um confronto direto poderia acontecer a qualquer momento. E em 2026, esse cenário começou a se tornar realidade. Ataques militares foram lançados contra instalações estratégicas iranianas, incluindo bases militares e centros ligados ao programa nuclear. A resposta do Irã foi rápida. Mísseis balísticos e drones foram disparados contra posições militares americanas na região, aumentando rapidamente o risco de escalada. Um dos pontos mais perigosos dessa crise é o Estreito de Hormuz. Essa estreita passagem marítima é responsável por transportar uma grande parte do petróleo consumido no mundo. Qualquer bloqueio ou ataque nessa região pode provocar uma crise energética global. Especialistas alertam que um conflito maior nesse ponto poderia afetar diretamente a economia mundial, elevando o preço do petróleo e criando instabilidade nos mercados financeiros. O Oriente Médio possui diversas alianças militares e rivalidades históricas. Por isso, um conflito entre Estados Unidos e Irã pode facilmente envolver outros países da região. Grupos aliados ao Irã em diferentes territórios também podem participar do confronto, ampliando ainda mais a escala do conflito e transformando uma crise regional em um confronto muito mais amplo. Além do impacto militar, existe também o impacto econômico. O preço do petróleo pode disparar, mercados financeiros podem sofrer turbulências e rotas comerciais importantes podem ser afetadas. Apesar das tensões e dos confrontos militares, muitos especialistas acreditam que nenhuma das partes deseja uma guerra total prolongada. Um conflito dessa magnitude poderia gerar consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. Mesmo assim, o risco continua presente. Em momentos de alta tensão militar, pequenos incidentes podem rapidamente se transformar em confrontos muito maiores. O que acontece hoje entre Estados Unidos e Irã não é apenas um confronto entre dois países. Trata-se de uma disputa geopolítica que envolve poder militar, influência regional, energia e o equilíbrio estratégico do Oriente Médio. Enquanto o mundo observa atentamente cada novo movimento militar, uma pergunta continua sem resposta. Esse conflito será contido pela diplomacia, ou estamos assistindo ao início de uma guerra ainda maior? Outro fator importante para entender essa rivalidade é a disputa por influência no Oriente Médio. Após a Revolução de 1979, o Irã passou a apoiar diversos grupos políticos e militares na região. Entre eles está o Hezbollah no Líbano, que se tornou um dos aliados mais importantes de Teherã e uma força militar significativa no cenário regional. Ao longo das décadas, essa rede de alianças permitiu ao Irã ampliar sua presença estratégica em vários países do Oriente Médio. Esse conjunto de forças aliadas é frequentemente chamado por analistas militares de eixo de resistência, um bloco informal que se opõe à presença militar dos Estados Unidos e de seus aliados na região. Outro ponto de tensão constante envolve Israel, um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O governo iraniano frequentemente critica a política israelense e declara apoio a grupos que se opõem ao Estado de Israel. Isso faz com que qualquer escalada entre Estados Unidos e Irã também seja observada com grande preocupação pelo governo israelense. Além da dimensão militar, existe também uma intensa guerra cibernética acontecendo nos bastidores. Nos últimos anos, diversos ataques digitais foram atribuídos tanto a grupos ligados ao Irã quanto a operações apoiadas por países ocidentais. Infraestruturas críticas, sistemas governamentais e até instalações industriais já foram alvo dessas ações silenciosas. Outro episódio que aumentou ainda mais as tensões foi a série de sabotagens e explosões registradas em instalações nucleares iranianas,
ao longo da última década. Algumas dessas ações foram atribuídas a operações secretas destinadas a atrasar o avanço do programa nuclear do país. Mesmo sob fortes sanções econômicas, o Irã continuou investindo no desenvolvimento de mísseis balísticos e tecnologia de drones. Hoje, o país possui um dos maiores programas de mísseis do Oriente Médio, capaz de atingir alvos a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Essas capacidades militares mudaram significativamente o equilíbrio estratégico da região. Bases militares americanas espalhadas pelo Oriente Médio passaram a estar dentro do alcance de mísseis iranianos, aumentando o risco em qualquer cenário de confronto direto. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm uma presença militar significativa na região, com bases aéreas, forças navais e contingentes de tropas em diversos países aliados. Porta-aviões, destroyers e sistemas avançados de defesa aérea fazem parte dessa estrutura militar projetada para responder rapidamente a qualquer crise. Essa concentração de forças militares cria um cenário extremamente sensível. Pequenos incidentes, como ataques de drones, interceptações de navios ou confrontos indiretos entre milícias, podem rapidamente escalar para crises diplomáticas ou confrontos armados maiores. Por isso, analistas de segurança internacional frequentemente alertam que a rivalidade entre Estados Unidos e Irã representa uma das linhas de tensão mais perigosas da política global. Em um mundo cada vez mais interconectado, qualquer escalada significativa nessa região pode ter consequências que ultrapassam fronteiras e afetam todo o planeta.